Fala, turma! É muito bom ter esse espaço aqui para a gente falar de mercado assim à vontade, né? Sem aquela agonia de poucos segundos de Instagram e tal. E vamos lá. Hoje é segunda-feira, dia 17 de janeiro. Vamos abrir aqui mais uma semana. A leitura de hoje está com alguns detalhezinhos assim específicos que vale a pena prestar muita atenção no que está acontecendo, para a gente ver o contexto e aí sim identificar as oportunidades que o mercado tem de fazer movimentos mais fluidos, que é o que a gente quer, e fugir de regiões de muita congestão. O que é que acontece aqui agora? A gente teve o fechamento do pregão da semana passada aqui no 53,5. O que é que esse fechamento desse 53,5 quis dizer para a gente? Primeira coisa, respeitou o suporte do mensal, que foi a abertura de outubro. Isso a gente já fala há tempo. Zona de pressão aqui, ó, 48,5. Segunda coisa, respeitou com esse mesmo 53,5, da forma que respeitou 48,5, ele também está respeitando esse 33, que era esse suporte anterior no semanal. Então, a gente vê que tem aí um segundo ponto que caracteriza uma zona de pressão no intuito de conter essa movimentação de queda forte que o mercado fez ao longo da semana passada. Ele fez. A gente não acha que ele vai fazer, não. Ele fez. A barra está aqui, enorme, gigantesca, instituindo uma confirmação até então de uma tendência de baixa. Ou seja, ele se dirigiu ao suporte no 33 e agora esse 609,5 foi promovido à resistência. Então, no semanal, para essa semana que está se abrindo agora, a gente tem esse range aqui, ó, que a gente tem que estar muito atento para ver se realmente a força que o mercado vai imprimir abaixo desse 33 no intuito de buscar o próximo ponto seria uma força genuína, uma força direcional, né? Ou se seria falsos rompimentos no intuito de jogar o mercado para cima e, no mínimo, fazer uma correção dessa queda antes de pensar em retomar mais uma vez, por que não? Então, no semanal, o range está aí, ó, 33,609,5, certo? Quando a gente vem para o diário, esse fechamento no 53,5 mostrou para a gente também que a abertura e o fechamento do último pregão da sexta-feira nada mais foi do que uma correção da movimentação de queda do pregão da quinta. Então, tudo que aconteceu entre a abertura e o fechamento da quinta, a gente percebe que, por mais que ele tenha feito movimentos direcionais, né, a gente vê que ele nem saiu do range da quinta, porque ele nem rompeu máxima, nem rompeu mínima do pregão anterior. Ele se manteve congestionado dentro daquela movimentação. E a própria abertura e o fechamento mostram que a gente formou uma barra que se manteve contida dentro da barra anterior. Então, nada mais foi do que uma barra de congestão, daí que vem esse raciocínio. Se o mercado abrir hoje abaixo desse 48,5, a gente tem que imaginar que a barra do diário já vai ser uma barra que sozinha, ela já confirmaria, entre aspas, e aí é isso que a gente vai ver nos tempos menores, que essa tendência de baixa do diário continuaria, mostrando que ele teria interesse, pelo menos, em testar esse 85,5. Aí você vai dizer, Camila, mas 48,5 não é zona de suporte, e 33 também na zona de suporte no semanal, o que você tem que estar atento? Que essa movimentação aqui, ó, pode acontecer para testar esse ponto no diário, e aqui nada mais vai se tornar do que um pavio. Por isso que a gente dá tanta importância aos fechamentos da barra, e é por isso que para fazer plano de trade, plano de ação, a gente vai para tempos intermediários, muito para o horário, casando principalmente com o diário. E aí a gente usa semanal e mensal mais para criar expectativas específicas em cima de movimentações maiores, zona de pressão e principalmente fugir de congestão. Quando a gente vem aqui para esse aqui é os 5 minutos, né? Deixa eu ir aqui para o horário. O que a gente tem aqui no horário? A gente tem o último movimento que o mercado instituiu, foi uma origem de movimentação de alta, depois de ter validado super bem esse suporte aqui, ó. Deixa eu até ampliar essa leitura aqui dessa movimentação. Depois de ter testado super bem esse suporte aqui no 26,5, e agora esse 41, vou até atualizar aqui esse ponto, que vai deixar inclusive de ser tracejado. Então, agora esse 41 é uma zona interessante para pensar em fazer uma compra, sabendo que no diário a gente ainda está desenhado ali uma tendência de baixa. O que caberia você fazer aqui também, desde que você tenha expectativas específicas para as barras, que é o que a gente tanto conversa. Venda nessa região do 59 também não está errado. Por quê? Porque a tendência principal do diário, aliás, está em baixa. Então, no horário, o que a gente tem, além de toda a atenção no preço do fechamento, para a gente ver o comportamento do mercado na abertura, no preço da abertura que ele vai definir para o pregão de hoje, em relação ao fechamento do pregão da semana passada. Qual é?
que seria esse 53,5. Então, assim, nesse caso aqui, eu agiria em torno do fechamento do 53,5. Sinceramente, não. Eu preferiria deixar para agir nessa região do 59 ou, quem sabe, nessa região do 73. Isso para entrar em retomadas de venda, olhando por aqui. Mas se o mercado abrir acima do 73, aí ele já faz um fenômeno gráfico de reversão de tendência principal, de baixa para alta. Porque ele vai desenhar para a gente no diário uma origem de movimentação de alta. E aí ele pode ir lá para aquela região aqui, ó, do 98,5, que é a região de fundo anterior. Então, de pontos para hoje, manteria esse 26,5. Aqui, vou dar uma atualizada nesse ponto 30,5, que foi exatamente resultado do teste ao 26,5. Estão pegando esse raciocínio, né? Aqui a gente só está usando lógica, pura lógica. E aí fica 41, 59, 64,5 e 73. Eu faria, vamos dizer assim, eu faria entradas nessas regiões desses pontos em função desse raciocínio que a gente acabou de fazer aqui. Esse range aqui, ó, 73, esse ponto que eu marquei aqui de azul, é esse 73 aqui, ó. Então, qualquer coisa que acontecer abaixo do 73, de acordo com o diário, ainda está no intuito de, pelo menos, tentar continuar a queda. Ele pode ficar aí querendo bater nessa mesma região aqui, ó, 33, 48,5. Se essa região do 48,5 e 33 quiser realmente se validar enquanto suporte, a gente vai perceber um respeito a esse 41. E aí é quando o mercado vai começar a ganhar, por mais que cause correção, né? Esse ponto aqui, invariavelmente, muito difícil que ele não cause defesa. Mas por mais que ele cause defesa, o que vai acontecer é que a proporção dessa correção que esses pontos vão causar vão ser menores do que a proporção que esse preço vai conseguir causar no sentido da expansão, a movimentação de alta, que seria próprio a esses dois suportes em tempos maiores, certo? Então é isso, espero ter ajudado a vocês fazerem um plano. Meu plano aqui está simples, vai depender muito da proximidade da abertura em relação a esses pontos, né? Se ele abrir em zona de inércia, eu não vou fazer nada. Se ele abrir em zonas de resistência nesses pontos, eu vou entrar vendida, vou ficar observando de longe se essa movimentação aqui continua, porque se ela acontecer, eu queria estar dentro até essa região aqui do 85,5, 86, na verdade, né? Ou se ele vai realmente respeitar esse 41, e aí daria uma oportunidade de compra para eu observar de longe a tentativa de rompimento desse 73 e principalmente ver se o mercado conseguiria ter força para se manter aqui em cima. Se ele tiver força para se manter lá em cima, eu invisto meu tempo em ver se ele consegue testar lá aquele 98, certo? É isso. Juízo, pelo amor de Deus. Bons negócios para vocês aí. Tchau, tchau.